Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade de Deus, a minha alma. Dai-me sua bênção para que eu faça todas as minhas ações sob vosso olhar maternal. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje eu vou meditar o trecho 25 do volume 5, do dia 25 de outubro de 1903. É um trecho bem longo, bem comprido. A alma em graça apaixona a Deus. Chegando a hora de meu habitual estado, pensava entre mim que se o Senhor não tivesse, deveria tentar me esforçar, ao menos para ver se o conseguia. Então primeiro resultava, mas depois veio meu adorável Jesus e me fazia ver que quando eu pensava em estar-me, ele se aproximava e me acorrentava a si, de modo que eu não podia, mas quando pensava em me tirar, ele se afastava de mim e me deixava livre, de modo que podia fazê-lo. Assim, não me sabia decidir e dizia entre mim: como gostaria de ver o confessor para lhe perguntar o que devo fazer. Então, pouco depois, vi o confessor junto com Jesus, com Nosso Senhor, e rápido disse: diga-me, devo estar sim ou não? E enquanto dizia isto, via no interior do confessor que tinha retirado a obediência que me tinha dado no dia anterior. Então decidi a estar pensando entre mim que, se fosse verdade que tinha retirado a obediência, estava bem. Mas se era minha fantasia que isto via, enquanto podia ser falso, quando o confessor viesse, então pensaria, podendo provar outro dia. E assim me tranquilizei. Depois, continuando a fazer-se ver, o bendito Jesus disse-me: minha filha, a beleza da alma em graça é tanta, de apaixonar o mesmo Deus. Os anjos e os santos ficam assombrados ao ver este prodigioso portento de uma alma ainda terrena, possuída pela graça. Ante a fragrância do aroma celestial lhe corre em torno e com grande prazer encontram nela aquele mesmo Jesus que os beatifica no céu, de modo que para eles é indiferente tanto estar acima no céu, como aqui, abaixo, junto a esta alma. Olha que trecho, né? Que trecho maravilhoso, né? Então ele é bem grande. Mas aqui Jesus começa lá em cima, o tema do trecho, né?
que a alma em graça apaixona a Deus, né? E a gente pode perceber que nos trechos anteriores, a Luísa, ela gostaria de sair do estado de graça, do estado habitual em que ela vivia, né? E chegando até falar com o confessor. E o confessor falou para ela que no dia seguinte iria ver aquilo, né? Então Luísa se sentia livre. Para a gente entender melhor esse trecho aqui. Só que a vontade divina era que Luísa permanecesse, né? Tanto que no trecho anterior, ela viu Jesus de mãos postas, olhando para ela, como quem implorava para ela permanecer no estado habitual que ela se encontrava, né? Que ela continuasse na obediência. Aí aqui, Jesus fala, né? Que a alma em graça apaixona a Deus. Então, quando nós vivemos nesta graça, na graça santificante da divina vontade, nós apaixonamos a Deus pelo fato de vivermos na santidade divina, pelo fato de vivermos a obediência, de aceitarmos o que Deus quer para a nossa vida, né? Sem ficarmos reclamando, murmurando, perguntando, questionando. Não interessa. O que interessa é fazer a vontade dele, é viver nessa vontade, né? É viver na santidade contínua, é ter essa correspondência de amor, de obediência, de resignação à divina vontade. É isso que interessa para Jesus, né? Aqui, esse trecho, esse pedaço muito bonito que Jesus diz: minha filha, a beleza da alma em graça é tanta de apaixonar o mesmo Deus. Os anjos e os santos ficam assombrados ao ver este prodigioso portento de uma alma ainda terrena possuída pela graça. Antes, a fragrância do aroma celestial lhe corre em torno. Então, a alma que vive na graça, ela ao seu redor, né, vive um aroma celestial. Ele vive em torno dessa alma, né, que vive nessa correspondência de obediência, de santidade, diante da divina vontade, né? E aí, como Jesus diz aqui, os anjos e os santos ficam assombrados ao ver este prodigioso portento, né? É muito grande ver o grau de santidade que a alma ela vive nessa terra, né? E isso é um prazer para Deus, é uma alegria. Deus fica apaixonado nesta alma, de ver tamanho amor dela por Ele, tamanha obediência. Então ele diz: de uma alma ainda terrena, possuída pela graça, ante a fragrância do aroma celestial, lhe correm em torno e com grande prazer encontra nela aquele mesmo Jesus que os beatifica. Olha só. E com grande prazer encontra nela, na alma, aquele mesmo Jesus que os beatifica no céu. É o mesmo. De modo que para eles é indiferente tanto estar no céu como aqui abaixo, junto a esta alma. Então, o grau de santidade que a pessoa vive é tão grande que não importa se ela está no céu ou se ela está aqui mesmo na terra, né? Ela já é uma pessoa beatificada, vamos dizer assim, né?
porque encontra nela aquele mesmo Jesus que os beatifica. Quantos santos, são beatificados no céu e até mesmo aqui na terra, porque depois que eles morrem, quando o Papa os beatifica, como santos, como é que fala, bem-aventurados, Então, tanto faz ela estar no céu quanto na terra, o grau de santidade dela é elevadíssimo, Ela já é beatificada aqui também, na terra. De modo que para eles é indiferente tanto estar acima no céu como aqui embaixo junto a esta alma. Mas quem mantém e conserva este portento, dando continuidade, novas tintas de beleza à alma, novas tintas, novas tonalidades, de beleza a esta alma que vive em minha vontade? Jesus pergunta. Quem remove qualquer ferrugem e imperfeição e lhe fornece o conhecimento do objeto que possui? Minha vontade. Quem consolida, estabelece e a faz ficar confirmada na graça? Minha vontade. O viver em meu querer é todo o ponto da santidade. Aí eu estava pensando, quando a gente vai preparar assim um bolo, a gente coloca o fermento, e deixa ela ali descansando. Aí quando ela dá o ponto da massa, aí você vai sovar para preparar o pão, para preparar o bolo, para preparar aqui que você, imaginou fazer. Assim é o querer de Deus. É o querer divino, como ele diz aqui, que é o ponto da santidade e dá contínuo crescimento da graça. Mas quem um dia faz a minha vontade e quem faz a sua, jamais ficará confirmado na graça. Não faz outra coisa que crescer e descrescer. Então Jesus aqui ele explica que um dia você vive na vontade divina, outro dia você vive na sua vontade, então você cresce e ao mesmo tempo descresce. E isto acarreta um mal à alma. Quanto mal acarreta a alma, de quanta alegria priva a Deus e a si mesmo. Porque quando se vive um grau de santidade elevado nessa terra, na divina vontade, tanto a gente apaixona a Deus como a gente se apaixona pelo próprio Deus. É mútuo, é correspondência, é eu e ele e eu. É a imagem de quem hoje é rica e amanhã é pobre. Ele está falando. Está dando esse exemplo. Não ficará confirmada nem na riqueza, nem na pobreza, nem na vontade divina, nem na vontade humana, nem na vontade de Deus. Mas sim, com certeza, na vontade humana. Não ficará confirmada nem na riqueza, nem na pobreza. Portanto, não se pode saber onde irá terminar. Dito isto, ele desapareceu. E pouco depois veio o confessor. E tendo dito o que escrevi, assegurou-me que verdadeiramente tinha retirado a obediência que me tinha dado. Então a gente volta lá no trecho atrás, onde Luísa tinha pedido ao confessor que lhe tirasse daquele estado habitual, E que realmente aqui ela pergunta para ele, E ele verdadeiramente tinha retirado a obediência que ele deu a Luísa. Para obedecer ao confessor, ela diz, para obedecer ao confessor, volto a dizer, os outros significados que compreendi no dia 24 do corrente. A mulher
representava a igreja, que, estando doente, não em si mesmo, mas em seus membros, e embora abatida e ultrajada pelos inimigos e doente em seus próprios membros, jamais perde sua majestade, né? Como ela tá falando da igreja, e isso realmente é verdade, né? A igreja, por mais perseguições, por mais, como é que fala? Por mais agressões mesmo, por mais perseguições que a igreja passe, ela jamais vai perder a sua majestade, né? E veneração. Da cama onde se encontrava, compreendia que a igreja, enquanto parece oprimida, enferma, oprimida, enferma e impedida, também repousa com um repouso perpétuo e eterno, e com paz e segurança no seio paterno de Deus, como um menino no seio de sua própria mãe, o respaldo do leite que tocava o teto, do leito que tocava o teto, né, o leito, né, que tocava o teto, compreendia que era a proteção divina que assistia sempre à igreja, e que tudo o que ela contém, tudo veio do céu, né? Então, mesmo que a igreja passe por tantas coisas difíceis, né? Divisões na igreja, como eu acabei de falar, as perseguições aos cristãos, as perseguições aos sacerdotes, perseguições, né? Tanta coisa ruim, tudo isso veio do céu, né? É o Espírito Santo que conduz essa igreja. É por isso que essa igreja ela continua de pé e ela sempre continuará de pé. É porque Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és Pedro e... Daqui é Pedro, tu és Pedro e a porta, né, eu esqueci mais ou menos como é que Jesus falou, agora me deu um branco, mas essa igreja foi fundada em Cristo, né? E ela jamais será destruída, né? Ela pode passar por o que passar, mas destruída ela não será, porque quem criou ela foi o próprio Deus, né? O próprio Jesus, e Ele é Deus. Aí ele diz: nela tudo contém, tudo veio do céu, os sacramentos, doutrinas e tudo mais. Tudo é celestial, é santo e puro, de modo que entre o céu e a igreja há contínua comunicação, jamais interrompida. Então, quem vai interromper essa comunicação? Nunca, ninguém. Não há nada que possa interromper essa comunicação entre a igreja e o céu, não há. Jamais interrompida. Os pontos religiosos que prestavam cuidados, assistência à mulher, compreendia que poucos são aqueles que a capa e a espada defendem a igreja. Porque no mundo inteiro a gente sabe quantos não já morreram por esta igreja, né? Quantos mártires, quantos homens e mulheres, até crianças mesmo, nunca negaram a fé, né? Defendendo a igreja. Pode, como aquele filme que eu esqueci o nome, que tem aquele menino, né? Que morreu, mas morreu assumindo que era cristão, né? Ele disse assim: viva Cristo Rei. Hoje está me fugindo o nome das coisas, né? E defendendo a igreja, a sua igreja, né? Então, assim, ele se tornou um verdadeiro mártir, né? Morrendo em defesa da igreja. Então, a gente sabe que não será todos, né? Nesta vida e também em séculos passados, em gerações passadas, tiveram muitos que não foram capazes de defender por medo a igreja, mas a gente sabe que tem muitos
que morrem por a igreja, né? E que nós sejamos um desses, né? Que nós sejamos um desses. Morrer sem negar a Jesus, sem negar a Cristo, né? O grande fundador dessa igreja. Então ele diz, os poucos religiosos que prestavam cuidados, assistência à mulher, a mulher que representava a igreja, né? Compreendia que são aqueles que a capa e a espada defendem a igreja, né? Tendo como próprio os males que recebem, a câmara onde estava composta de pedras. A câmara onde estava composta de pedras representava a solidez, a firmeza e também a dureza da igreja, para não ceder a qualquer direito que lhe pertence. A mulher moribunda que com intrepidez e coragem se faz golpear pelos inimigos representava a igreja, que enquanto parece que morre, então ressurge mais intrépida. Mas como? Com o sofrimento e o derramamento de sangue. O verdadeiro espírito da igreja, sempre pronta às mortificações, como o esteve em Jesus. Então essa é a igreja. Essa é a igreja, essa é a alma que se encontra em graça, a alma que no estado de graça bem elevado, bem avançado, ela encanta a Deus, ela apaixona a Deus. E essa alma também, é lógico, que se apaixona por Deus, porque quando a alma ela chega a esse nível de santidade, é um amor muito grande entre Deus e a alma. É como o amor de Luísa por Jesus. Muito grande. É o desejo de estar sempre com Ele, é o desejo de fazer sempre a vontade dEle. Assim, deve ser também aqueles que vivem na igreja, né? Deveria ser o amor dos sacerdotes por Jesus, né? De todos os religiosos e religiosas, de todos os leigos, né? Esse trecho é muito longo, é bem grande, mas é um trecho muito rico, muito bonito, aonde fala aqui da nossa igreja, né? Da perseguição, não da perseguição, mas assim, de tudo que ela passa, né? Como ele fala aqui, que a mulher moribunda que com intrepidez e coragem se faz golpear, que é a igreja que se faz golpear pelos inimigos, que desde quando Jesus ele estava em cima desta terra, né, com seus discípulos, na sua peregrinação, já começou a ser perseguido aí, né? A golpear pelos inimigos, representava a igreja, que enquanto parece que morre, né? Quando você acha que a igreja está acabando, não, a igreja católica vai se acabar. Olha o tanto de crente, de protestante que está aparecendo. Parece que tem mais protestante do que católico. Olha o tanto de igreja católica, de igreja protestante que tem por aí. Os católicos estão se acabando, né? Eu já ouvi muita gente dizer isso. Muita gente dizer isso, né? Porque uma igrejinha aqui, é outra ali, a igreja não sei de quê, a igreja não sei de quê, e todas elas juntas, né? Falam mal da igreja. E não é só isso também, né? Tem grandes homens, tem o comunismo, tem, sei lá, tanta coisa ruim por aí que também persegue a igreja, né? Que enquanto parece que ela está morrendo, ela ressurge mais forte. Mais forte. Mas como? Com os sofrimentos
e o derramamento de sangue, o verdadeiro espírito da igreja sempre pronta às mortificações, como esteve Jesus Cristo. Então, assim é o papel de nós cristãos, é o papel da alma, né? É muito bonito esse trecho aqui. Quando parece que morre, ela ressurge, mais forte, mais fortalecida, né? Como assim, com sofrimento, com derramamento de sangue de tantas pessoas, de tantos mártires, de tantos homens e mulheres que foram mortos defendendo a fé cristã, a fé católica, defendendo Jesus, defendendo a Eucaristia, né? O verdadeiro espírito da igreja é esse, sempre pronta para mortificações, como o esteve em Jesus Cristo. Isso é muito lindo, é muito forte esse trecho, muito maravilhoso. Então esse é o convite de nós, que vivamos sempre na santidade, na graça de Deus, né? Dentro dessa igreja, essa igreja que foi criada, que foi fundada pelo próprio Jesus. Divina vontade, reina na minha vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.